No capítulo desta terça-feira, 27 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Amadeu se vangloria contando para Hortência que ele contratou pessoas para trabalhar pela metade do preço. Hortência, como uma pessoa justa, deixa claro que isso não é certo. Mas Amadeu pensa que está abafando, falando que não tem emprego para ninguém. Eles têm que dar graças a Deus por ter conseguido pela metade do salário. Hortência olha para Amadeu de cara feia. Ela se levanta perguntando para o marido o que eles vão fazer se não conseguirem vender os sobradinhos, depois de pronto, por causa da crise. Amadeu tenta acalmar a esposa, falando que até lá a crise vai ter acabado. Gumercindo procura Francesco para saber como andam os negócios deles na casa bancária. Francesco mente falando que por lá não está tendo grandes problemas. Gumercindo fala que só está perguntando isso porque ele soube que alguns bancos estão passando por dificuldades. Francesco, em vez de falar a verdade, ele fala somente para Gumercindo que lá eles não estão com essa preocupação. Eles têm vários empréstimos que estão vencendo pelo final do mês. Aí ele vai ver o que vai acontecer. Gumercindo fica preocupado que o povo não paga os empréstimos que fizeram. Francesco fala que aí sim eles devem começar a se preocupar. Gumercindo deixa claro para Francesco que ele já está muito preocupado. Francesco fala para o sócio dele que está muito cedo para ele ficar apavorado. Gumercindo comenta com Francesco que ele vai amanhã de manhã na fazenda dele. Francesco tem a ideia de perguntar para Gumercindo por que ele não vende as fazendas dele. Gumercindo fecha a cara para Francesco, deixando claro que isso jamais vai acontecer. Ele não se preocupa porque ele já viu o café subir e descer várias vezes. E com o café lá embaixo, quem compraria? Seria como jogar uma vida fora. Francesco dá razão para ele, mentindo novamente ao dizer para o sócio dele ficar tranquilo porque lá eles estão defendendo cada centavo do dinheiro dele. Gumercindo tenta acreditar em Francesco, dando um voto de confiança para ele. Mateu bate na mansão de Gumercindo perguntando para Mariana se ele pode ver o filho dele. Mariana manda ele entrar. Rosana, que não faz nada na vida, observa Mateu chegando. Ela, coitada, fica cheia de esperanças, pensando que Mateu está indo lá para ver ela também, além do filho dele. Maria do Socorro manda Mateu ficar à vontade esperando Rosana descer. Mariana entra no quarto chamando por Rosana. E Rosana, toda contente, fala que ela já sabe que o Mateu está lá embaixo. Ela está quase pronta. Mariana sorri vendo a empolgação de Rosana. Marco Antônio chega em casa e pede para Luísa e Antônia carregarem as malas dele para o coche que está esperando na frente da casa. Já na parte de fora, Marco Antônio está esperando que coloquem as malas dele no coche e ele olha para o lado e vê Josué chegando com a mãe dele no coche. Ele dá uma encarada em Josué querendo partir para cima dele. Josué não baixa a cabeça para o filho de Janete e encara ele também. Janete fica preocupada que o filho queira fazer algum escândalo. Marco Antônio se controla para não envergonhar o nome de Ismaliano e sobe no coche que estava esperando ele e vai embora. Josué observa tudo atentamente. Ele desce do coche e fala para Janete que Marco Antônio deu uma olhada para ele querendo matar ele. Janete deixa claro para o seu amado que eles têm que providenciar e ir embora daquela casa o quanto antes. Já do lado de dentro, Janete pergunta para Luísa se Marco Antônio falou para onde ele ia. Luísa conta que ele foi para um hotel. Ele não está querendo ficar lá enquanto ela estiver morando lá. Janete, como não tem mais o filho para atrapalhar o romance dela, manda pegarem as coisas de Josué e colocarem no quarto dela, porque ele vai passar a dormir com ela. Luísa, como é apaixonada por Josué, fica chocada com a rapidez que Janete está lidando com o romance dela com ele. Josué fica preocupado com o que Janete quer, perguntando se ela não acha que está indo rápido demais. Janete deixa claro que eles não têm por que dormirem mais longe um do outro. Eles já estão sozinhos naquela casa. Enquanto isso, Antônia e Luísa ficam falando mal de Janete, falando que é uma pouca vergonha o que está acontecendo. Elas estranham Josué ter roupas muito finas para um simples cocheiro. Luísa confessa para Antônia que às vezes ela se pergunta se Josué é mesmo um simples cocheiro. Josué entra no quarto preocupado que elas mexam nos documentos dele.
Ele manda elas levarem somente as roupas dele porque o resto ele leva. Maria do Socorro dá os pêsames para Mateu pela morte do filho dele. Mateu fala que foi uma fatalidade, mas ele não queria falar sobre isso. Maria do Socorro compreende Mateu. Rosana aparece deixando claro para Mateu como ela está feliz por ele estar lá. E Mateu fala que ele foi lá para ver o filho deles. Rosana faz questão de pegar na mão do Mateu para levá-lo ao quarto para ver o filho dele. Mariana comenta com Maria do Socorro que depois da morte de Juanito, o Mateu vai se apegar ao filho dele com Rosana. Maria do Socorro fala que tem pena de Mateu. Ele deve estar angustiado para aparecer lá do nada para ver o outro filho dele. Mateu brinca com o filho dele e Rosana fica admirada olhando os dois pensando que vai reconquistar Mateu por causa do filho. Mateu pergunta para Rosana se ele pode vir domingo pegar o filho deles novamente para passear. Rosana, já sabendo que Juliana estava no último passeio, pergunta para Mateu se ele vai sozinho ou com a Juliana. Mateu pergunta para Rosana se ela se incomodaria se a Juliana fosse com ele no passeio. Rosana fecha a cara com raiva, perguntando o que ele quer que ela responda para ele, se o mais justo era que ela fosse com ele. Mateu deixa bem claro para Rosana que eles não vivem mais juntos, eles não são casados. Rosana, com raiva por mais esse fora, fala que sozinho ele pode levar o filho deles para onde ele quiser. Com a Juliana junto, não. Mateu olha com raiva para Rosana. Matilde comenta com Leonora que ela estava trabalhando numa boa em São Paulo para Maria do Socorro. Leonora pergunta o que aconteceu. Matilde fala que não sabe. Ela só veio embora com Augusto no trem, que havia convidado ela para almoçar num restaurante de lá. Leonora se toca o que aconteceu realmente e pergunta para Matilde se o Augusto foi muito gentil com ela. Matilde confessa que sim, deixando claro que não aconteceu nada entre eles. Leonora fala para Matilde que todo mundo conhece a fama de mulherengo do Augusto. Matilde defende Augusto, falando que com ela ele foi bem educado e respeitoso. Leonora percebe que Matilde ficou atraída pela educação de Augusto e que foi por isso que Angélica mandou a Florinda para São Paulo. Matilde acha que Angélica pensa que a Florinda cozinha melhor que ela. E Leonora fala na cara de Matilde que a Angélica sabe que a Florinda é mais esperta que ela e não vai cair na lábia do Augusto. Matilde afirma para Leonora que a Florinda é capaz de se deitar com Augusto naquela mansão. Leonora pergunta para Matilde por que ela está falando isso. Matilde deixa claro que conhece muito bem aqueles dois. Leonora chama a atenção de Matilde, mandando ela não falar isso nem de brincadeira. Matilde afirma que é só Gumercindo e Maria do Socorro piscar os olhos que Florinda e Augusto dormem juntos. Leonora percebe que Matilde está com inveja de Florinda, querendo estar em São Paulo. Maria do Socorro conta para Gumercindo que Mateu apareceu lá para ver o filho dele. Gumercindo pergunta para Maria do Socorro qual foi a reação da Rosana. Maria do Socorro conta que Rosana ficou com ele no quarto e o filho deles. Gumercindo fala que ele tem pena do infeliz do Mateu. Maria do Socorro comenta com o marido que a Rosana falou para ela que o Mateu continua sem trabalhar. Augusto observa a conversa dos dois e Gumercindo conta que a sociedade que Mateu tinha com Amadeu não deu certo. Augusto dá a opinião dele, dizendo que o Mateu foi ingênuo ao se associar com Amadeu. Maria do Socorro lembra como Amadeu era arrogante quando trabalhava na fazenda. Gumercindo lembra que Amadeu dizia que ele era um artista da construção. Ele fala que vai viajar para a fazenda e pergunta para Augusto se ele não vai com ele ver como está a filha e a mulher dele. Augusto fala que não, porque ele vai estar ocupado na câmara. Gumercindo é irônico com Augusto, perguntando se eles vão discutir o sexo dos anjos. Augusto pede para o sogro não fazer pouco caso dos políticos. Eles vão receber alguns cafeicultores que estão preocupados pelo preço do café ter despencado. Ele pede para Gumercindo conversar com Angélica para ela assinar a venda das fazendas que ele herdou do pai dele. Gumercindo não acredita que o Augusto esteja falando sério. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Se esperarmos um pouco mais, nós vamos ter que acabar jogando fora todos aqueles cafezais. Gumercindo, como trabalha há anos com café, manda o genro não ser tão trágico. Augusto, como é político e sabe a crise que eles estão passando, deixa claro que ele só está sendo realista. Marco Antônio chega no hotel e pede um quarto para ele. Ele fica pensando onde ele foi parar por causa das loucuras da mãe dele. Mais tarde, Francesco fala para o filho que ele só não convida ele para ficar com ele porque ele tem um sogro que implica até com a sombra dele.
Marco Antônio deixa claro para o pai que ele nem pensou em ir morar com ele na casa de Paola. Ele conta para Francesco que ele viu a mãe dele chegando com o sujeito. Ele não pôde fazer nada, engoliu o ódio dele e foi embora. Francesco fala que ele fez muito bem em não ter feito nada. Marco Antônio confessa para Francesco que ele tem medo que Janete possa sofrer nas mãos do Josué. Francesco deixa claro que se isso acontecer, ela não estará sozinha. Eles ajudarão ela. Inês percebe que Anacleto não está em casa. Ela sai atrás dele lá por perto para ver se encontra ele. Ele está jogando dominó com outro senhor. Inês vê ele e fala que agora ele arrumou um amigo para ajudar ele a não fazer mais nada na vida. Heriberto vai até a pensão de Dolores para fazer perguntas sobre a morte do Hernandes e a amante dele. Dolores calmamente pergunta o que ela tem a ver com isso. Heriberto fala que não tem nada, mas ele acha que ela poderá esclarecer para ele algumas dúvidas. Dolores manda ele perguntar logo que dúvidas ele quer saber. Heriberto, desconfiado de Amadeu, pergunta para Dolores se ele conhecia pessoalmente o Hernandes. Dolores responde que Amadeu não conhecia Hernandes. Heriberto pergunta para Dolores se Amadeu sabia que Hernandes batia em Hortência. Dolores diz que sim, porque isso não era segredo para ninguém. Heriberto pergunta para Dolores se foi Amadeu quem acompanhou Hortência na última vez que ela esteve na casa do marido dela. Dolores afirma que não. Quem foi com Hortência foi o Antônio. Ela pergunta para o delegado por que ele está fazendo essas perguntas. Heriberto diz que é porque agora eles têm certeza que não foi o Januário, marido da amante do Hernandes, quem matou eles dois. Dolores fica pensativa. Enquanto isso, um policial fala para Januário que alguém está fazendo ele de trouxa. Januário, com raiva, pergunta por que ele está falando isso. O policial fala que ele vem sendo trouxa por estar encobrindo alguém de um crime que ele não cometeu. Januário fala que ele não está acobertando ninguém. O guarda fala que ele está mentindo desde a primeira vez que entrou lá, lembrando ele que falso testemunho é crime. Januário já começa a abrir a boca que ele só falou que foi ele para ele se sentir vingado. O policial pergunta para Januário se ele sabe quem matou a esposa dele e o espanhol. Januário diz que ele não sabe. Dolores conta para Antônio que o delegado esteve lá. Antônio pergunta para a avó o que Heriberto queria. Dolores conta que o Heriberto fez um monte de perguntas para ela, deixando ela nervosa. Antônio fica preocupado, perguntando para Dolores quais foram as perguntas que Heriberto fez para ela. Dolores conta para Antônio que as perguntas de Heriberto estavam tudo em cima do Amadeu. Antônio fica curioso para saber o que a avó falou para Heriberto. Dolores diz que negou tudo que Heriberto perguntou. Antônio deixa claro na frente da avó que ele não está gostando nada disso. Marco Antônio visita Juliana na fábrica para ver a filha dele. Ela pergunta por que ele foi lá, já sabendo da resposta. Marco Antônio fala que queria ver a filha dele porque estava com saudades dela, perguntando se ela preferia que ele fosse na pensão para criar problemas com o italiano dela. Juliana concorda que é melhor ele ir lá mesmo para ver a filha dele. Marco Antônio fica interessado em saber se ela e o Mateu ainda estão brigados, depois da morte de Juanito. Juliana fala que não. Depois da morte do filho deles, eles se uniram mais ainda e acabaram-se as brigas deles. Marco Antônio fica decepcionado. Ele deixa a filha dele de volta no berço e fala que ele imagina que ela não quer que ele leve ela para casa. Juliana não quer arrumar briga com Mateu, então ela prefere ir sozinha. Marco Antônio dá um beijo na testa de Juliana, se despedindo dela. Ele, triste, fala que entende. Ele não quer atrapalhar a vida dela. Ele vai embora. Heriberto deixa claro para Januário que ele desconfia que ele saiba quem foi que matou a mulher dele e o Hernandes. Januário repete que não sabe quem foi que matou eles. Heriberto fala na cara de Januário que ele está fazendo o papel de trouxa, acobertando o verdadeiro assassino. Januário repete que ele não sabe quem é o verdadeiro assassino. Heriberto afirma que Januário continua mentindo, porque eles seguiram os passos dele e pergunta onde ele conseguiu dinheiro para pagar as dívidas dele. Januário mente que Hernandes pagou o que ele devia antes de morrer. Heriberto fala que isso é mentira. Januário diz que foi o Antônio quem pagou ele. Heriberto fala para Januário que o próprio Antônio falou lá na delegacia que não tinha como quitar as dívidas do tio. Ele torna a perguntar para Januário onde foi que ele arrumou tanto dinheiro. Januário conta que foi o Antônio e o Amadeu que deram dinheiro para ele. Heriberto fica calado olhando para Januário. E o policial fica olhando para a cara de Heriberto. Heriberto pergunta para Januário por que Antônio e o Amadeu deram dinheiro para ele.
Januário deixa claro que não irá mentir. Ele acha que um daqueles dois matou o espanhol e a mulher dele. Heriberto diz que ele tinha quase certeza disso. Enquanto isso, Mateu, coitado, está do lado de fora da pensão, cansado de procurar emprego. E Hortência passa falando com ele. Amadeu, todo boçal, olha para o outro lado para não falar com Mateu. Mateu, coitado, está nessa situação por culpa do Amadeu, que foi traíra com ele. Antônio chama logo Amadeu para conversar quando ele entra na pensão. Hortência percebe que está acontecendo alguma coisa. Antônio, para não preocupar a Hortência, fala que não é nada, mandando ela ir conversar com Dolores porque ele precisa falar com Amadeu. Hortência insiste em saber o que está acontecendo, mas Antônio fala que depois ela ficará sabendo. Amadeu percebe que é coisa séria e pede para Hortência ir falar com a mãe dela. Quando Hortência sai, Antônio conta para Amadeu que Heriberto esteve lá fazendo um monte de perguntas para Dolores. Amadeu fica preocupado. Hortência chega na cozinha perguntando logo para a mãe dela o que está acontecendo. Dolores conta para a filha que Heriberto esteve lá e fez muitas perguntas sobre Amadeu. Antônio conta para Amadeu que as perguntas que Heriberto fez para Dolores eram todas sobre ele. Mas como ele fez perguntas sobre eu? Antônio conta que Heriberto fez as mesmas perguntas para Dolores e o que ele fez para ele no dia que ele foi na delegacia. Amadeu pergunta o que foi que Dolores respondeu para Heriberto. Antônio diz que Dolores respondeu que não para as perguntas de Heriberto. Antônio deixa claro para Amadeu que Heriberto está muito desconfiado que foi ele que matou Hernandes. Amadeu tem a cara de pau de chamar Heriberto de delegado maledito. Antônio acha que Heriberto tem faro de cão. Amadeu fica preocupado que Januário tenha falado alguma coisa para Heriberto. Hortência aparece com raiva, querendo falar com Amadeu. Ele percebe que ela está chateada e pede para ela ficar calma porque não vai acontecer nada. Juliana volta para a pensão depois do trabalho dela e Mateu estava esperando por ela. Antônia e Luísa continuam comentando sobre as roupas finas de Josué. Luísa fala dos sapatos caros de Josué e a educação dele. Antônia acha que foi uma bela troca que Janete fez. Perdeu um marido carcamano por uma belezura de homem. Janete repara e elogia os bons modos de Josué. Ele finge que ficou tímido, mandando ela não exagerar, lembrando que eles foram precipitados. Janete, como é preconceituosa, fala para Josué que ela não queria mais que ele dormisse naquele quarto que um cocheiro negro dormia. Josué pergunta se ela está falando do Damião, e Janete diz que sim, contando para Josué que Damião era um escravo da fazenda do pai dela. Josué parece que conhece muito bem sobre o pai de Janete, falando que ele foi um importante barão do café, né? Janete, como está apaixonada, não percebe os pequenos detalhes, se gabando porque o pai dela era muito rico. Josué afirma para Janete que ele sabe de tudo isso, e Janete pergunta como ele sabe disso. Josué dá a desculpa de que certos homens fazem história. Ele sabe que o pai dela ganhou fortunas na mesa de jogo. Janete fica impressionada com o que Josué fala, deixando claro que o pai dela também perdeu fortunas na mesa de jogo. Ela confessa que está estranhando muito que ele conheça a história do pai dela. Josué fala que ele já trabalhou para muita gente importante. Ele nasceu e cresceu no meio da riqueza, mas sem poder usufruir dela. Janete deixa claro para Josué que ele não lembra nada para ela um cocheiro. Josué serve mais vinho para Janete, falando que não é para ela fazer mais perguntas sobre a vida dele. Janete fica curiosa para saber por que ela não pode mais fazer perguntas sobre a vida dele. Josué dá a desculpa de que tem coisas na vida que o homem quer esquecer. Luísa aparece falando que o jantar está na mesa. Josué é galanteador, pegando Janete pelo braço para eles irem jantar. Inês trata Marco Antônio bem, falando que é um prazer recebê-lo lá. Francesco conta que convidou Marco Antônio para jantar lá, porque ele está morando por enquanto no hotel. Marco Antônio, com vergonha porque a mãe está se relacionando com um cocheiro, pede para Francesco não entrar em detalhes agora. Francesco fala que não vai falar mais nada. Inês fica curiosa para saber o que está acontecendo. Marco Antônio só repete que o pai dele falou, que ele saiu da casa e foi ficar no hotel. Paola fala que é somente até eles se mudarem para a mansão. Anacleto não gosta de saber que Marco Antônio vai morar com eles na mansão. Francesco lembra Anacleto que Marco Antônio é filho dele. Anacleto lembra Francesco que ele e Inês são os pais de Paola. Francesco, com um olhar de deboche, pergunta para Anacleto o que tem de mais nisso. Inês pede para Anacleto não arrumar confusão. Anacleto olha para Paola. Paola lembra o pai dela que eles já conversaram sobre isso.
Marco Antônio pergunta para Francesco o que está acontecendo. Francesco tenta não preocupar o filho, falando que não está acontecendo nada. Anacleto questiona por que ele e Inês não podem ir morar lá na mansão, já que é tão grande. Paola pede pelo amor de Deus para o pai não continuar falando sobre isso. Marco Antônio está querendo ir embora, porque parece que ele está sendo o motivo da confusão deles. Francesco fala para o filho que o sogro dele só sabe aborrecer ele. Marco Antônio se levanta para ir embora e Paola fala para ele não fazer essa desfeita para ela. Inês manda Anacleto calar a boca, chamando ele de infeliz. Anacleto, como sempre, acha que não falou nada demais e fica reclamando de ele agora ter que ficar calado em tudo. Ele fala para Francesco que ele ainda está esperando o emprego que ele prometeu para ele e sai de lá com raiva. Marco Antônio percebe que o pai dele passa todos os dias nas mãos dos sogros dele.